E aí, pessoal, tudo nos conformes? Está começando mais um Quer Que Desenhe? E hoje vamos falar sobre as figuras de linguagem mais cobradas no Enem. Você já sabe, aqui a gente quer te ajudar. E por isso, você pode baixar a qualquer momento o mapa mental que vamos desenhar no episódio de hoje. É só clicar no link na descrição do vídeo. Vamos lá? As figuras de linguagem parecem ser só mais um monte de conceitos que você precisa gravar, mas já adianto que não é bem assim. Esses recursos de linguagem são importantíssimos para dar mais expressividade ao texto, seja o falado, seja o escrito, produzindo efeitos no discurso de forma conotativa, enfática ou indireta. E elas estão divididas em 4 classificações ou grupos, que vamos ver a partir de agora. As primeiras são as figuras de pensamento. As figuras de pensamento têm o papel de realçar o significado das palavras numa sentença, chamando a atenção do ouvinte ou leitor para a relação simbólica entre as palavras ou expressões do texto. Esse tipo de figura de linguagem vai dar mais expressividade ao sentido das palavras, e é por isso que elas estão associadas ao campo das ideias. Anota aí as figuras de pensamento que mais caem no Enem. Vamos começar pela antítese. A gente usa a antítese quando quer usar 2 termos de valores opostos. Por exemplo, de tanto chorar, desejou voltar a sorrir. Paradoxo. O paradoxo acontece quando existe a oposição de ideias, que aparentemente não fazem sentido quando estão relacionadas. Um exemplo é: quanto mais eu trabalho, menores são as oportunidades de reconhecimento na empresa. Personificação também é o nome de uma figura de pensamento, e a usamos quando queremos atribuir características animadas a seres inanimados. Por exemplo, a lua apareceu no céu, tímida, esta noite. Olha como fica muito mais bonito dizer que a lua estava pequena ou até mesmo atrás das nuvens, não é mesmo? A hipérbole é outra figura de pensamento que costuma ser cobrada no Enem. E nada mais é que atribuir um exagero de forma intencional sobre uma determinada ideia. Um exemplo disso, para você falar para o seu crush que você sente muita falta dele ou dela, basta você usar uma hipérbole. Estou morrendo de saudades de você. Nesta categoria, temos uma figura de linguagem na qual eu sei muito bem que muitos de vocês já estão formados. É a ironia. A ironia significa o contrário daquilo que realmente o enunciador deseja dizer. Exemplo, para quem ainda não entendeu, é esse aqui, ó. Ele parece um anjo, adora arranjar confusão. Normalmente, anjos não remetem a problemas. Logo, a frase contém ironia. Ah, e uma outra coisa, nem sempre fazer uso da ironia está relacionado ao efeito de humor, ok? Para fechar essa categoria das figuras de pensamento, a gente tem a sinestesia. Essa figura é a fusão de sentidos, como audição, visão, olfato, paladar e tato em um enunciado. Olha um exemplo de sinestesia. O branco doce que coloco em meu café já não me apetece mais. Agora vamos para o segundo grupo das figuras de linguagem. São as figuras de palavras. As figuras de palavras estabelecem uma relação simbólica de proximidade, associação, substituição ou de similaridade entre os termos. Em geral, dão um sentido conotativo ao texto. E são apenas 3 figuras dentro dessa categoria, que costumam ser mais cobradas no Enem. Começamos pela comparação, ou símile, que é quando queremos estabelecer um valor comparativo usando um conectivo. Por exemplo, minha mãe é linda como uma flor. A segunda figura de palavra é a metáfora, geralmente muito confundida com a comparação. Mas a gente descomplica para você. A metáfora é uma comparação, só que implícita, produzindo um sentido figurado, bastante usada na literatura. Um exemplo é esse trecho de um poema do Mário Quintana. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Temos também a metonímia, dentro da categoria de figuras de palavras. Trata-se de uma palavra que substitui outra, sendo que entre elas existe uma forte relação objetiva e direta.
Olha, o conceito parece complicado, mas garanto que um dia você estava com tanta fome que depois de comer falou: comi 2 pratos de comida. Bom, você não comeu literalmente o prato, mas ainda assim todo mundo entendeu que você se alimentou. As figuras de construção ou de sintaxe são a terceira categoria das figuras de linguagem e estão associadas ao nível sintático, estrutural do texto. Começando pela elipse, que, como o nome diz, é a omissão de um ou mais termos dentro da oração. Um exemplo: ela estava atrasada, chamou um táxi. Neste caso, omitimos o pronome ela na segunda oração. O polissíndeto é uma repetição de conectores que você usa para enfatizar o seu texto. Quando você quiser colocar um pouquinho mais de ênfase em como é a sua vida de estudante, por exemplo, você pode dizer: estudei e fiz uma lista de exercícios e mais outra e descansei. O hipérbato, que não tem a ver com a hipérbole, de que falamos antes, é uma inversão sintática na estrutura do enunciado. É quando você troca a ordem do seu enunciado. Um exemplo, para entender um pouquinho melhor. Quanto pode dos anos o progresso? Ou, se for mais fácil, é só você lembrar das sábias frases do mestre Yoda, de Star Wars, que costumam ser invertidas. E por último, nesta categoria, temos a anáfora. É uma forma de repetição também, mas que vai acontecer sempre no início da sentença, como aquela música do Tom Jobim: é pau, é pedra, é o fim do caminho. Como última categoria das figuras de linguagem, temos as figuras de som, que são apenas 3 no total, e vão dar sonoridade às palavras, reforçando a musicalidade, repetição ou até mesmo representações simbólicas que o som produz. Vamos terminar? A primeira é a assonância, que consiste na repetição de sons vocálicos. Como exemplo, temos: Aurora ama os animais. Simples, não é mesmo? A próxima é a aliteração, que, diferentemente da assonância, vai repetir os sons consonantais, como, por exemplo, vim, vi, venci. E, para acabar, temos também as onomatopeias, que são a tentativa de reproduzir graficamente um determinado som. Apesar de ser bem comum encontrá-las em histórias em quadrinhos, podemos ver o seu uso em frases como esta: o tic-tac do relógio me lembrava que tinha pouco tempo para terminar a prova. E aí, galera, compreendido? Até que foi fácil, concorda comigo? E para ficar ainda mais fácil, agora você precisa baixar esse mapa com as figuras de linguagem mais cobradas no Enem e consultar sempre que você quiser. E se você ainda não for um estudante Descomplica, basta clicar no link para assinar com desconto e mandar muitíssimo bem nas provas. E não deixa de curtir o vídeo também e se inscrever no canal para receber muitos mais conteúdos como esse. O seu retorno, seu feedback é muito importante para a gente. Por isso, comenta o que você achou. Tchau, tchau, um grande beijo, pessoal!